Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o jurista Ives Gandra Martins rebateu as falas do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes na celebração que promoveram um ano após as prisões em massa ordenadas pelo ministro. O jurista apontou que até o jornal Folha de São Paulo, que era favorável ao evento, reconheceu que os discursos do presidente e do ministro ameaçam o direito de expressão e aproveitaram a cerimônia para tentar impor controles à liberdade de expressão. O jurista apontou: se nós analisarmos os governos de esquerda da atualidade, por exemplo, só é possível na Venezuela falar de acordo com o que pensa o Maduro. É um regime de esquerda. Só é possível na Nicarágua falar de acordo com o que diz o ditador Ortega. Na Rússia, jornalistas estão sendo presos e alguns desaparecem. Na China, que é uma ditadura comunista, também não se pode fazer nenhuma manifestação contrária. Ives Gandra Martins mostrou que as posições expressas por Lula e por Alexandre de Moraes são as posições típicas de ditadores e alertou sobre o contraste entre o jurista Alexandre de Moraes e o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: o presidente Lula diz que é comunista com muito orgulho. O presidente Lula disse que se orgulhou de colocar um comunista no Supremo. Vamos controlar porque é democrático quem pensar exatamente igual a mim. Quando, na verdade, na democracia, o que se tem que ter é o diálogo de oposições, de discussões entre correntes opostas. Isso de dizer, vou controlar aquilo que não me agrada. E o que é pior, se nós lermos os livros do ministro Alexandre de Moraes, os comentários que faz ao artigo 220 da Constituição, ele defende como absolutamente inconstitucional qualquer limitação à liberdade de expressão. Há uma divergência entre o pensamento do ministro Alexandre de Moraes e do jurista Alexandre de Moraes nos livros que escreveu antes de ser ministro. O jurista disse: eu tenho a sensação de que o que é mais importante em uma democracia é a liberdade de expressão. Ele explicou: quando se elimina a liberdade de expressão, está se eliminando a democracia. Ives Gandra lembrou que o Instituto Vedem, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, reconhece que o Brasil não é uma democracia, considerando a ausência de liberdade de expressão. Ives Gandra Martins discordou de Lula e Alexandre de Moraes e afirmou: creio que a única forma de mudarmos o país e termos novamente liberdade é utilizar a melhor das armas. A melhor arma para a democracia é a palavra. E eu gostaria que mais pessoas, mais jornalistas, mais jornais também defendessem a liberdade de expressão. Essa é a melhor forma de defendermos a democracia. Não são armas, não é protesto, não é pedir a forças armadas que nunca entrariam. É usarmos os instrumentos democráticos e o melhor deles, indiscutivelmente, é a palavra. O jurista explicou: não ficar 1, 2 ou 3 falando, mas que a comunidade intelectual do país, a comunidade trabalhadora do país, a comunidade que deseja uma democracia plena no país, use da palavra para pedir o direito ao debate, ao diálogo, a ideias opositoras, a teses não abrangentes e que nós consigamos efetivamente restabelecer o que eu chamo a ampla democracia. E poder dizer à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, ao Instituto Vedem, que o Brasil hoje é uma verdadeira democracia porque temos liberdade de expressão e não temos presos políticos. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio
com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 30 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O jornal A Folha de São Paulo, de ontem, no seu editorial principal, o primeiro editorial, com a opinião do jornal, declara que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula ameaçam o direito à expressão com discursos perigosos sobre o 8 de janeiro. E a Folha, que era favorável àquela manifestação em que se defendia a democracia, ela diz que, entretanto, os dois aproveitaram para tentar impor mais um controle da liberdade de expressão. Vale dizer, fazer com que haja uma regulação das redes sociais, no sentido de que venham a pensar rigorosamente como sempre penso. Se nós analisarmos os governos de esquerda da atualidade, por exemplo, só é possível na Venezuela falar de acordo com o que pensa Maduro. É um regime de esquerda. Só é possível na Nicarágua falar de acordo com o que diz respeito o ditador Ortega. Na Rússia, jornalistas estão sendo presos e alguns desaparecem. Um deles foi mandado para o extremo maior da Sibéria, numa das prisões em que é praticamente uma condenação à morte lenta, pelo inverno, pelo frio e pelas péssimas condições que dão. As ditaduras na China, que é uma ditadura comunista, também não se pode fazer nenhuma pregação contrária. O presidente Lula disse que é um comunista com muito orgulho. O presidente Lula disse que se orgulhou de colocar um ministro comunista no Supremo. E agora vem eliminar exatamente a sua... Vamos controlar, porque é democrático quem pensar rigorosamente igual a mim.
Quando, na verdade, na democracia, o que tem que ter é o diálogo de oposições e discussões entre correntes opostas. Isso dizer, vou controlar aquilo que não me agrada. E o que é pior, se nós lemos os livros do ministro Alexandre de Moraes, os comentários que faz o artigo 220 da Constituição, ele defende como absolutamente inconstitucional qualquer limitação à liberdade de expressão. Há uma divergência entre o pensamento do ministro Alexandre de Moraes e do jurista Alexandre de Moraes nos livros que escreveu antes de ser ministro. Então, tenho a impressão que o que a Folha colocou é que isso é um ataque à liberdade. E quando se elimina a liberdade de expressão, está se eliminando a democracia. Porque a democracia depende dos debates, dos diálogos, das discussões em alto nível, sempre. Por isso é que eu digo que eu gosto de atacar ideias, mas não atacar pessoas, mas não admitir um pensamento só. Faz lembrar, como eu digo, as jornadas nas esteiras, o povo Borg, que a federação, quando chegava, eles conquistavam planetas. E quando conquistavam, ou liquidavam ou impunham a assimilar para pensarem rigorosamente iguais. Não admitiam um pensamento divergente. Eu tenho a sensação que o que é mais importante numa democracia é a liberdade de expressão. E quando eu repito sempre o Instituto Vedem da Universidade de Gotemburgo, da Suécia, que diz que o Brasil não tem uma democracia relativa, porque aqui não há liberdade de expressão. Eu também, como o jornal A Folha de São Paulo, ficamos preocupados com a manifestação do presidente Lula, que se diz comunista, mas do ministro Alexandre de Moraes, que é um jurista, e como jurista eu sempre respeitei, mas não concordo com a sua manifestação nesse momento. Creio que a única forma de mudarmos o país, de termos novamente liberdade, é utilizar a melhor das armas que os conselheiros do Brasil, da Ordem dos Advogados, no processo da redemocratização, como conselheiros da OAB, liderados por Raimundo Faoro, falamos. E eu fui de 79 a 84, defendendo que a melhor arma para a democracia é a palavra. E essa que eu procuro usar. E gostaria que mais pessoas, mais jornalistas, mais jornais também defendessem a liberdade de expressão. Porque essa é a melhor forma de defendermos a democracia. Não são armas, não é protesto, não é pedir forças armadas que nunca entrariam. É usarmos os instrumentos democráticos, e o melhor deles, indiscutivelmente, é a palavra. Não ficar 1, 2 ou 3 falando, mas que a comunidade intelectual do país, a comunidade trabalhadora do país, a comunidade que deseja uma democracia plena no país, usem da palavra para pedir o direito ao debate, ao diálogo, a ideias opositões, a ideias não abrangentes, e que nós consigamos efetivamente reestabelecer o que eu chamo a ampla democracia e poder dizer à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, ao Instituto Vedem, o Brasil hoje é de novo uma verdadeira democracia, porque temos liberdade de expressão e não temos presos políticos.